paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que me seguem. Você ainda que não me segue, me siga para acompanhar de perto nossos vídeos e assim aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor e ser edificado. Quero agradecer você que está aqui, que vai entrar, depois você que vai assistir a gravado. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe. Que maravilha nós poder estar aqui nesse momento, nessa tarde maravilhosa. Somos gratos ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade, né? De nós poder estar aqui mais uma vez reunidos para assim falarmos um pouco da palavra do Senhor e ouvir um pouquinho Deus falar conosco, porque o Senhor sempre fala conosco. Sempre tem sido maravilhoso a presença do Senhor no nosso meio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar no impacto que suas palavras têm no seu relacionamento? É muito sério. Quando nós vemos o impacto que tem as nossas palavras dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, nós começamos a pensar mais como nós vamos falar, como nós vamos pronunciar. Porque quando nós entendemos, olha o que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios 18, 20, 21. Provérbios 18, 21, olha o que nos diz. Olha como isso é sério. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Você percebe então que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. E quando nós usamos as nossas palavras de maneira sem pensar ou com base na nossa vivência, nós podemos prejudicar os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos focar dentro do casamento, no casamento. Como as palavras, elas têm um poder de destruir, como elas podem destruir um casamento, quando elas não são pensadas, quando elas não são reformuladas, elas fazem muito mal para o nosso casamento. Nós vemos como é importante até quando nós analisamos as palavras em outros relacionamentos, seja com amigos, seja com familiares, né? Ou seja com os filhos. O quanto é prejudicial quando nós usamos as palavras de uma forma negativa. Isso é muito prejudicial. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que a morte e a vida estão no poder da língua. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas têm muita ligação com o que nós carregamos conosco. Como assim? Nós entendemos que as nossas palavras, elas moldam a nossa identidade, elas moldam a nossa realidade. E né, nós vemos que no nosso inconsciente nós trazemos uma estrutura, né, como uma linguagem. Então, quando nós carregamos muitos problemas, muitos traumas, palavras que foram nos falado com muita profundidade, principalmente quando se tem, quando foram pais, né, que vieram dos pais, palavras negativas, elas transformam o nosso inconsciente, elas marcam a nossa vida. E essas palavras, elas acabam ficando tão firmadas, esse modo negativo de falar, ele fica tão firmado no nosso inconsciente, na nossa vivência, que a gente reproduz. A gente segue como um padrão e a gente repete essas palavras, nós repetimos
esses comportamentos negativos. E nós vemos que o quanto isso é muito prejudicial, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E então nós entendemos que tudo isso nos traz uma crença. E às vezes essas crenças fazem com que nós venhamos a falar palavras que geram um impacto muito grande nos nossos relacionamentos. E quando nós estamos casados, em um casamento, tudo se torna muito mais sério. Porque ali no casamento você tá todos os dias ali junto com aquela pessoa maravilhosa que Deus colocou na sua vida. Ali você está todos os dias conversando, acompanhando, acorda, né, tá ali junto. E por causa da intimidade, por causa da rotina, às vezes as nossas palavras, o nosso jeito de falar, o nosso posicionamento, ele acaba ficando um pouco que muito uma rotina, então você acaba falando, desrespeitando, e aí você não se preocupa tanto. Ele já sabe que eu sou assim, ela já sabe, já me conhece como eu sou, eu falo mesmo. E depois, se não gostou, vai fazer o quê? Então tudo isso faz com que a gente fique tão familiarizado, né, no casamento, nós ficamos tão íntimos, tão familiarizados ali, que às vezes a gente não percebe o quanto que as nossas palavras estão atingindo o nosso cônjuge. E isso é complicado quando nós não paramos para ressignificar a nossa vida, ressignificar as nossas palavras, né? Trazer um novo sentido novamente para as nossas palavras e mudarmos a nossa comunicação. Nós precisamos mudar a nossa comunicação. Se nós viemos de um lar, já entendemos isso, que se nós vem de um lar prejudicial, um lar disfuncional, nós entendemos que nós precisamos mudar a nossa história, não é verdade? Quando você está num lar disfuncional, onde você ouviu muitas palavras torpes, muitas palavras xingamentos, palavras de baixo calão, palavras de desrespeito. Essas palavras, se você sentiu, você sabe que elas não são umas palavras boas, você precisa então trazer um novo significado para essas palavras, trazer um novo comportamento da sua vida. Não é verdade? Porque se você continua repetindo esses comportamentos, isso vai fazer com que você desestruture, sabe, a sua construção da sua história, ela vai ficar desestruturada. A sua vida, ela vai se tornar uma vida sem estrutura, sabe? Você então vai começar a repetir, aquilo que você aprendeu. E então como nós ressignificamos as nossas palavras? Como nós podemos então mudar as nossas palavras? Porque nós vemos que se nós continua falando, agindo com palavras que machucam, com palavras que ferem, porque as palavras, ela tem uma estrutura de linguagem, ela tem uma estrutura, e as nossas palavras, elas podem criar traumas. Elas podem abrir, ou elas podem criar feridas, ou, trazendo para um lado positivo, elas podem gerar curas, elas podem curar feridas, curar traumas, não é verdade? Então é necessário nós pararmos para rever as nossas palavras. E nós entendemos, quando nós começamos a entender esse impacto que as palavras geram na nossa vida, então a gente começa a procurar uma mudança de vida. Nós precisamos mudar então as nossas vidas, mudar o nosso posicionamento, porque dentro da nossa psique, essas palavras negativas, elas fazem muito estrago. O efeito das palavras negativas trazem muito estrago no nosso psicológico. E isso faz uma transformação pessoal. Então, pode gerar morte e pode gerar vida, né? E aí nós vamos entender um pouquinho, então,
como nós podemos então ressignificar as nossas palavras, transformar essas palavras que são negativas, que nós falamos no nosso dia a dia, que não traz bem, que não são saudáveis. Nós podemos parar agora e refletir como está sendo o impacto, começar a pensar, sabe, para um pouco do automático, tira um pouquinho do automático, né? Que é você fazendo as coisas assim, sem pensar, e dá uma analisada. Quais são as suas palavras? Como você tem usado a sua fala? Quais têm sido as palavras que têm trago tanto impacto, que têm trago tanta destruição dentro do seu casamento, tá? Dentro do seu casamento, as suas palavras, elas têm trago vida ou elas têm trago morte? Quais tem sido o impacto das suas palavras? Para um pouquinho para refletir sobre isso. Nós vemos que as nossas palavras, então, elas constroem ou elas destroem. Quando nós construímos, nós trazemos falamos com amor, usamos palavras com amor, palavras com apoio, incentivo. Essas palavras, elas fortalecem o nosso relacionamento. Quando nós falamos assim, essas palavras, elas fortalecem o nosso casamento, gerando então uma segurança emocional e gerando uma confiança, tá? Então a gente começa a falar e a maneira como nós falamos, principalmente as mulheres, porque nós temos muita facilidade, às vezes nós falamos mais. Porque a mulher, ela é muito sentimento, ela é muito as emoções, certo? O homem, ele é muito a razão. Ele age com a razão. Ele faz as coisas na razão. Já a mulher, ela vai muito naquilo que ela está sentindo, nas suas emoções. E isso é um ponto muito importante para nós mulheres, para a gente ter sabedoria, pedir sabedoria para Deus, para que a gente venha agir com entendimento. E então a gente use as nossas palavras para assim trazer mudança de vida, transformações, certo? Porque as nossas palavras, elas têm efeito. Então, se você fala de qualquer maneira, fala o que vem na sua cabeça, você tá brava, você tá irada, você tá nervosa, e você fala, você traz a existência. Quando você fala, você traz a existência naquela palavra que você disse. E isso pode gerar morte, isso pode gerar confronto, isso pode gerar coisas que você não quer. Isso pode trazer a morte dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. A nossa comunicação, ela afeta muito a confiança e o amor. A nossa comunicação, ela afeta muito e ela ou gera confiança ou ela gera desconfiança. É assim, às vezes a gente não presta atenção como nós estamos agindo dentro do casamento, seja o esposo, seja a esposa, e aí às vezes a gente, só porque a gente vai falando de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira, e acha que o outro tem que te aceitar desse jeito e acabou. Não é assim, não é dessa maneira, porque nós vemos que quando nós falamos, nós queremos ser ouvidos, não é verdade? Quando você fala, você quer ser ouvida, você quer ser compreendida. Então, analisa, será que as suas palavras, elas têm um contexto bom? Elas têm vida? Porque às vezes a gente fica querendo que o outro nos ouça, mas a gente só gera morte. A gente só gera morte no outro. Aí você fica, é porque você não faz nada direito, é porque você nunca me ouve, é porque você age desse jeito, você quer que eu aceite, é porque você... E aí você quer falar, através daquilo que você está sentindo,
e não para refletir como têm sido as suas palavras. Porque às vezes têm sido palavras duras, palavras que estão ferindo, que estão acabando com a autoestima do seu cônjuge, palavras que estão acabando e ferindo o seu cônjuge e destruindo então o seu casamento. Então nesse momento, reflete como têm sido as suas palavras dentro do seu casamento, como você tem falado no seu dia a dia. Como você tem falado no seu dia a dia? Será que você tem usado muitos gritos? Palavras agressivas? Palavras fortes? Será que você tem se preocupado como você tem falado com o seu esposo ou com sua esposa? Porque se você fala de acordo com as suas emoções, você vai ferir. Nós não podemos agir conforme as nossas emoções. Nós precisamos agir com sabedoria. Bom, eu não tô bem. Eu tô chateado, tô nervoso. Eu vou falar mesmo. Uma certa vez eu ouvi uma frase de um irmão que ele já dorme em Cristo. E ele disse assim: penso para falar e nunca falo o que pensei. Eu achei interessante essa frase e eu nunca mais esqueci. Penso para falar, mas não falo o que pensei. Por quê? Quando nós paramos para pensar como nós vamos falar, como nós vamos responder, a gente vai trazer um consentimento dentro do nosso consciente e falar: não, eu não posso fazer assim. Se eu falar dessa maneira, eu vou machucar. Se eu falar desse jeito, eu vou ferir. Ah, mas se eu falar desse jeito, ele também vai entender. Então você vai começando a entender, a modular as suas falas. Tem momentos na nossa vida que nós estamos, assim, tem situações que nos afloram tanto e a gente vai lá e reage. E nós não podemos reagir conforme as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas podem gerar impactos que vai trazer feridas. Porque se você agir conforme as suas emoções, você vai trazer momentos, você vai destruir. E uma palavra, ela não volta mais. Quando você lança uma palavra, ela não vai voltar mais. E talvez essa palavra, ela pode gerar no seu cônjuge uma desconfiança. Ela pode gerar no seu cônjuge uma insegurança. Nossa, por que ele falou assim? Nossa, por que ela falou desse jeito? E tudo isso vai fazer com que você venha trazer um impacto muito grande no seu casamento. Então, sabe, dá uma parada e uma refletida. Como eu tenho usado a minha fala? Como tem sido as minhas conversas? Como tem sido a fala? Como eu tenho falado? E nos momentos em que eu não estou bem, nos momentos que eu estou brava, nos momentos que eu estou estressada, eu penso para falar ou eu vou falando de qualquer maneira? Tudo isso tem que fazer sentido para nós. Tudo isso precisa fazer sentido. Quer ver? A Bíblia diz assim, em Tiago, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. A língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Você tá vendo? A língua é perigosa. A língua é um membro pequeno, muito pequeno, mas ela faz um grande estrago se nós não usarmos com sabedoria. Elas nos causam um grande estrago. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o seu temperamento. Ah, mas eu tenho um temperamento muito forte. Tudo bem, mas se equilibre mais. Procure equilibrar as suas emoções. A paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Procure equilibrar as suas emoções. Mantenha o equilíbrio. Se cuidado com as suas palavras, porque às vezes você vai usar e você vai trazer coisas que não vão ser saudáveis para dentro do seu casamento. E nós vemos então que tem lares que tem uma crítica constante. Tudo critica o esposo. Traz aquela
crítica. É porque você é assim. Eu não entendo o que você pensa. É porque você age dessa maneira. Pelo amor de Deus, você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Aquela crítica constante, sabe? Criticando toda hora, sempre, em tudo. Parece que você fica pegando no pé. E tudo isso vai gerando um impacto. Tudo isso vai gerando um impacto na autoestima do seu cônjuge. Esse versículo é muito bonito. De Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor. Eu uso muito esse versículo. Porque quando eu estou brava e eu sei que as minhas emoções estão floradas, aí eu penso, eu preciso responder certo. Aí logo me vem a palavra do Senhor e eu preciso responder certo. E aí eu uso muito essa palavra. Eu medito muito nela porque eu sei que a resposta branda, ela desvia o furor. Então, se essa resposta calma, branda, ela vai desviar o furor. Ah, mas o meu temperamento, irmã Ellen, eu sou muito ativa, eu vou falando. Cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado, porque tudo isso vai trazer para dentro do seu lar uma destruição. Tudo isso vai trazer para o seu lar uma destruição, vai afetar a sua casa. É como eu disse, nós aprendemos a ser assim. Mas tem coisas que nós precisamos ser diferentes. Tem coisas que nós precisamos observar a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Tem muitas coisas, a Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor, ela nos ensina a nos comportar. E quando nós temos um temperamento que é mais calmo, que é mais pensa para falar, é fácil até. É até mais melhor para você se relacionar. Mas quando nós temos um temperamento colérico, né, um temperamento sanguíneo, que você quer falar, que você quer agir, que você quer logo fazer, ah não, mexeu comigo, eu falo mesmo. Isso não vai trazer consequências boas para sua casa. Isso não vai trazer consequências boas, isso vai trazer coisas que vai ferir, vai impactar o seu casamento. Aí você vai trazer gritos, palavras irônicas, palavras agressivas. Gente, imagine aí a falta de respeito. Aí você fala, é porque ele não me respeita, é porque ela não me respeita, mas como você está trazendo, como você está levando o seu casamento? Como você está conduzindo esse casamento? Porque se nós não refletir, se nós não pensar como nós estamos trazendo, conduzindo o nosso casamento, nós vamos destruí-lo. Nós vamos destruí-lo com as nossas palavras, com a nossa comunicação. Então, a comunicação, as palavras que são usadas nas nossas comunicações, elas precisam gerar crescimento, elas precisam criar, elas precisam curar, elas precisam edificar a nossa vida. Então, é muito sério tudo isso. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos trazer na nossa vida uma maneira de ver como a palavra nos ensina, como a Bíblia nos ensina. Ver tudo, ser sábio, usar o conhecimento com sabedoria e trazer uma nova história para dentro do nosso casamento. Ah, mas eu não tenho paciência de ouvir. Não é assim. Nós precisamos, para nós termos um bom relacionamento, eu preciso ter um momento de falar e ter um momento de ouvir. Eu preciso ter um momento de conversar e um momento de ouvir também. Porque temos as linguagens de fala, de comunicação. E nós precisamos ver qual linguagem que afeta o meu casamento. Hoje nós estamos falando sobre as palavras. O quanto as palavras podem destruir. E nós vemos na palavra do Senhor, em Efésios 4:29, Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. Se não vai edificar, meu querido, minha querida, se não vai edificar, não fale. Segure para você essa palavra. Não traga a existência. Porque quando você fala, você traz a existência.
Então, é muito importante que nós venhamos ter sabedoria como nós vamos falar. A ironia, falar com sarcasmo, uma forma sutil de destruição. Tudo fica naquela ironia, sabe? Trazendo um sarcástico. Tudo isso não é bom para o casamento. O casamento, irmãos, ele é muito sério. O casamento não é qualquer coisa. Estar dentro de um casamento é uma instituição criada por Deus. Instituição é algo gerado por Deus, é algo criado. O casamento, ele é algo divino. E nós precisamos cuidar do nosso casamento como nós cuidamos, melhor do que nós cuidamos das nossas coisas corriqueiras, nosso trabalho, as coisas, demandas da casa. O casamento, ele precisa ser bem estruturado. O nosso casamento, ele precisa ser bem posicionado. Nós precisamos agir com sabedoria, buscar agir, falar com prudência, para que nós não venha gerar no meu cônjuge morte, mas que eu venha gerar vida, que eu venha edificar a vida dele, que ele possa edificar a minha vida. Porque nós vivemos dentro de um mesmo lar, nós trazemos coisas diferentes. Nos primeiros anos do casamento, nós estamos construindo, aprendendo a lidar um com o outro. E conforme o tempo passa, nós vamos construindo a nossa própria identidade dentro do casamento. Nós vamos construindo nossa própria vivência, e tudo isso é muito importante. Então, se você vai começando a criar a sua história baseada no que você aprendeu de uma família talvez que não foi bem funcional, uma família que foi disfuncional, você vai trazer isso para dentro do seu casamento e também vai ferir o seu relacionamento. Então não deixe isso acontecer. Se você está observando que você está usando palavras que você está gerando morte, sabe? Palavras que está trazendo desconfortos, desrespeitos, você está agindo com sarcasmo, com ironia, com falta de respeito, fazendo comparações. Isso pode gerar ressentimentos, sabe? Isso vai gerar coisas dentro do seu cônjuge que vai afetar. O amor vai acabando, o amor vai esfriando. E como nós podemos evitar essa destruição no nosso casamento? É praticando uma comunicação respeitosa. Eu sempre brinco comigo mesma, eu sempre procuro, e às vezes eu falo assim, olha, se eu quero ser tratada como uma rainha, eu preciso tratar o meu marido como um príncipe, como um rei. Se eu quero ser tratada como princesa, eu preciso tratá-lo como um príncipe. Se eu quero ser tratada como uma rainha, eu preciso tratá-lo como um rei. Não importa se hoje eu não recebo o que eu estou plantando. Se hoje eu não recebo, se eu não estou recebendo esse tratamento, não tem problema. Mas eu quero gerar dentro dele algo que venha trazer um prazer de estar em casa, prazer de me ouvir. É tão maravilhoso, é tão gratificante quando você está conversando e o seu esposo está ali te ouvindo, sabe, valorizando o que você está falando. E da mesma forma o homem, é tão gratificante para o homem quando ele se sente respeitado. É tão gratificante, é tão bom quando ele se sente ouvido, quando ele se sente compreendido, sabe? Isso traz para ele coisas boas. Eu vou tratar bem essa mulher. Eu vou tratar, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso tratá-la bem. Eu preciso tratá-la melhor. A mulher, quando ela vê que o esposo a ouve, a compreende, a entende, ou procura entender, porque nós mulheres às vezes é meio complicado de ser entendida, mas quando ele tenta, e a gente vê isso, a gente percebe isso, ele procura trazer um conforto melhor. E a mulher, quando ela vê isso, o que acontece? Ela quer tratar esse homem bem. Ela quer responder no mesmo, sabe, nível. Então, você percebe que o casamento ele é um reflexo.
se você está sendo bem tratada, você vai refletir isso dentro do seu casamento. Agora, quando você está sendo maltratada, você também vai refletir isso. Mas você vai refletir isso negativamente. Então, precisamos tomar cuidado com o jeito que nós falamos. Procure elogiar mais. Procure afirmar mais. Aquela, sabe, nossa, eu gosto quando você faz isso. Obrigado por você ter feito assim. Nossa, obrigado por você ter feito tal coisa. Elogie, traz voz. Traz voz. Lembra que eu falei que você traz existência quando você fala? Traz voz. Sabe? Traz existência pro elogio. Fale, você tá lindo, você tá maravilhoso, você tá cheiroso. É tão bom quando nós elogiamos, quando nós somos elogiadas, quando nós somos cuidadas, quando nós somos bem cuidadas e ouvimos palavras. A mulher, ela gosta muito de ouvir. Então, irmãos, vocês que estão aí me ouvindo, a mulher, ela gosta de ouvir. Você tá cheirosa, você tá bonita, você tá linda. Nossa, que comida maravilhosa. Elogie. Sabe? Fale. Ah, mas imagina, meus pais não eram assim, sabe? Eu vim de um lar muito machismo. Para com isso. Isso não vai trazer bênçãos para você. Isso vai destruir o seu casamento. Agora, quando você planta coisas boas, se você está plantando morango, você vai colher limão, meu irmão? Se você está plantando morango, você acha que você vai colher limão? Não, se você está plantando morango, é o morango que vai nascer. Então, plante coisas boas. Gente, eu amo falar de casamento porque, glória a Deus, o casamento é algo maravilhoso e ele só realça o que tem de melhor em nós. O casamento, ele realça o que tem melhor um no outro e o que tem de pior também. O casamento, ela tem tanta aquela possibilidade de nos levar mais, trazer mais paz ou então perturbar a vida do outro. Então toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. E isso traz para o homem também a edificação dentro do lar. Procure isso, procure ser saudável, procure amar, ame sua esposa, ame seu esposo, trate bem para que você venha a ser tratado bem também. Olha um pouco, perceba as necessidades que ele tem, perceba as necessidades que ela tem. Aprenda a olhar com um olhar saudável, a falar coisas boas. Tem algo muito importante dentro do casamento que é muito difícil. E muito mais difícil para o homem. Sabe o que é? Pedir perdão. Meu Deus do céu! O homem tem muita dificuldade de pedir perdão. Só que eu vejo assim, e isso é muito importante como nós entendemos e interpretamos. Cada um de nós temos uma maneira de ver, de falar, de linguagem, temos uma linguagem de amor. Tem coisas que eu preciso falar e tem coisas que não vai adiantar, eu não vou conseguir falar, mas eu posso fazer. E às vezes o nosso comportamento, ele vale muito mais que palavras. Às vezes a pessoa tá ali falando eu te amo, mas tá ali maltratando, ferindo. Só que às vezes ela não está falando, mas ela está agindo, cuidando, se preocupando, amando, buscando o melhor para o seu cônjuge. Então isso faz com que o casamento vá bem, flua bem. Então, minha irmã, não fique apegada a ele. Não me pediu perdão. Ele não me pediu perdão. É necessário liberar esse perdão. Se o seu esposo tem dificuldade de pedir perdão, entenda o que ele está fazendo. Porque talvez a linguagem de amor dele não é falar, mas é agir. Talvez a linguagem dele não é pedir, ai, amor, me perdoe. Mas ele talvez vai mostrar para você o quanto ele está arrependido do que ele fez. Aí você fala, só volta a conversar comigo, me trata bem, quer se aproximar, mas não me pede perdão. E outra, o homem não pensa em como isso está ferindo a pessoa.
Então, eu quero trazer um pouquinho de cada lado para você entender o quanto é importante no casamento a gente ter um casamento saudável. Sabe? Procure conversar, entender a comunicação. Procure entender como a reação do seu cônjuge, conhecer. Porque quando nós estamos namorando, nós queremos conhecer. Quando a gente está namorando, a gente procura o máximo possível conhecer o que agrada a ele, o que agrada a ela. E às vezes quando passa muito tempo do casamento, você perde isso. E aí você não se importa mais o que pode agradar, o que não pode. Então, o que acontece? Se você fez algo que feriu e você não tem facilidade de pedir perdão, demonstre que você quer um perdão. Demonstre então. E não faça mais. Vá, mude, não repita mais aquele erro. Porque às vezes a pessoa não fala, me perdoe, e também não sente que precisa, sabe, não demonstra que quer receber perdão. Isso dentro do casamento tem muito, viu, gente? Tem muito, dentro do casamento tem muito isso. As pessoas só não vê que feriu, não viu que machucou e não demonstra que quer perdão. E isso fere, sabe? Isso vai trazendo ressentimentos, isso vai magoando, sabe? Isso vai ferindo, vai fazendo a pessoa se afastar. Por isso que daí, então, chega um certo ponto que ela não vê mais o belo do casamento. O belo. Então, minha irmã, meu irmão, libere perdão. Se o seu esposo fez algo que te feriu, não fique guardando isso dentro de você. E você que feriu, se você feriu em alguma área, peça perdão ou demonstre que você quer ser perdoado sobre aquilo. Não faça mais. E sempre que acontecer algo parecido, age diferente. Não haja mais daquele jeito, tá? Busque essa mudança. Reconheça esses erros na fala. Procure reconhecer esses erros. Nossa, eu não teve um dia, aquele tal, eu fiz tal coisa que eu falhei, eu errei, eu não faço mais porque eu errei. Demonstre na fala. Vai trazendo essa melhora dentro de você, tá? Isso é muito importante. Desenvolva a paciência e o autocontrole. Desenvolva isso. Todos nós temos paciência, nós só temos que aprender a desenvolver isso dentro da gente. Todos nós temos como se controlar, mas isso tem que ser desenvolvido. Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser melhor, isso é necessário ser desenvolvido dentro de nós. Para nós então termos um bom relacionamento, para nós então trazer palavras que fluem, palavras boas, palavras que vai impactar o meu cônjuge. Sabe, demonstre, nossa, como você tá lindo, como você tá cheiroso, elogie, sabe, mostre isso, desenvolva paciência, isso é muito importante no casamento, desenvolva isso. E outra coisa, a importância da oração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado pelo seu cônjuge? Eu não tenho orado, aí você pode dizer, né, eu não oro pelo meu cônjuge não. Acredita que eu nem oro, porque, pelo amor de Deus, não tem mais jeito mais não. Não dá, eu já falei, mas não muda. Queridos, ore. Crie esse hábito de orar pelo seu cônjuge, pelo seu esposo. Ore por ele. Ore repreendendo as tentações. Ore repreendendo os laços do inimigo sobre a vida dele. Ore por ele, interceda por ele. Ele precisa da sua oração. Meu querido, ore pela sua esposa. Ore por ela. Ela precisa das suas orações. Ela precisa do seu olhar na oração. Fale dela para Deus. Fale dela para Deus. Fale dele para Deus. Ore. Deus, eu percebo que ela não está legal. Senhor, eu estou percebendo que ela está muito estressada. Me ajuda a lidar com ela, Senhor. Ore, converse com Deus sobre o seu casamento. Ore por ele, ore por ela. É muito importante quando você apresenta para Deus o seu esposo, o seu cônjuge. É muito importante quando você apresenta para Deus. Fale para Deus. Às vezes eu oro e eu falo, Deus, o meu pretinho precisa muito do Senhor. Senhor, ele tá passando por uns pedaços difíceis. Ou, Senhor, ajuda ele a conquistar.
Senhor, ajuda ele a progredir. Senhor, ele tem dificuldade em tal área, ajuda ele. Ajuda ele, Senhor. E aí sabe o que acontece? Deus ouve as nossas orações e Ele atende. Então, ore pelo seu esposo. Ore pela sua esposa. Ore. Mostre esse amor por ele. Ore por ele. Isso me emociona, sabe por quê? Porque eu entendi o poder que tem a oração. Eu entendi o poder que tem nós orarmos e conversar com Deus. Se está difícil para você, se o seu casamento está difícil, por que você não vai conversar com o Senhor? Você já tentou de tudo, mas você está tentando o que a palavra está te ensinando? Aí você vai me dizer, irmã Ellen, eu já tentei de tudo no meu casamento e não está dando. Eu não consigo conviver com esse homem. Eu não consigo conviver com essa mulher. Será que você tentou mesmo? Você está apresentando nas orações? Ore por ele. Faça um propósito com Deus pela vida dele. Foi tão bonito uma certa vez. Eu me senti tão amada. Quando eu estava passando por uma dificuldade de enfermidade. E o meu esposo me disse assim, amor, eu estou orando por você. Eu me senti amada, acolhida por ele. Faça isso. Não fique com vergonha de tratar bem seu esposo. Seja onde você estiver, não sinta vergonha de tratá-lo bem. Isso mostra respeito, isso mostra o quanto ele é importante para você. Pare de maltratá-lo. Comece a construir um homem diferente para sua vida. Traz o que ele tem de melhor. Não foque, não cresça o que ele tem de negativo, cresça o que ele tem de positivo. Isso é muito importante. Você, homem, não cresça o negativo da sua esposa. Cresça o positivo que ela tem, as qualidades. Se você vai conversar com alguém, pare de falar mal da sua esposa. Pare de falar mal do seu esposo. Fale bem. A palavra tem poder. A palavra traz vida ou ela traz morte. Ai, minha esposa, eu não aguento minha esposa. Eu não aguento, ela só fala, ela só reclama. Mas o que você está fazendo para ajudá-la? Ai, meu esposo só é isso, é aquilo. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Para ajudá-lo? Você tem orado por ele? Você tem lançado palavras positivas na vida dele? Palavras abençoadoras na vida dele? Ou não? Nós precisamos entender e ter discernimento das nossas palavras. Elas impactam a nossa vida. Então, cuidado com as tuas palavras. Não use palavras torpes, palavras de baixo calão. Gente, eu acho tão feio uma pessoa ficar falando palavrões. Isso traz tantas coisas ruins. Você sabe o que é uma palavra torpe? É palavras nojentas. São essas palavras que as narinas do Senhor, elas têm mau cheiro. Não fale palavras torpes. Traz palavras boas. Porque nós não podemos jorrar água doce ou água salgada da mesma fonte. Só pode jorrar uma água só. E qual é a água que está jorrando dentro de você? São palavras ruins? Palavras salgadas? Palavras malditas? Ou são palavras boas? Então traga palavras boas dentro do seu casamento. Construa um lar saudável através das tuas palavras. Profetiza bênçãos na tua casa, minha irmã. Profetize bênçãos. Profetiza bênçãos na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Profetize bênçãos. Profetize isso. E o que eu posso fazer então para que eu venha ter palavras boas dentro do meu relacionamento? Mude seus hábitos. Mude seus hábitos. Quero lançar aqui um desafio para você. Durante uma semana, você vai evitar de falar palavras negativas. E você vai substituir por expressões de amor e gratidão. Você vai ficar uma semana. Quando vir uma palavra negativa, você vai substituir essas palavras. E vai falar palavras positivas, palavras de amor, palavra de gratidão.
Obrigado, Senhor, pelo meu marido. Obrigado, Senhor, pela minha família. Ah, meu Deus, isso aqui tá tão difícil, meu trabalho. Como profetizar bênçãos no meu trabalho? Profetize, lance palavras boas lá no seu trabalho. Profetiza, se tá indo ruim, profetize lá no seu trabalho. Fale coisas boas. Plante palavras boas que você vai colher coisas boas. Aí nós vamos anotar cada mudança. Nós vamos anotar cada mudança na comunicação. Nossa, olha, eu comecei a falar diferente com meu esposo e ele começou a me dar mais ouvidos. Anota. Vai lá e anota. Nossa, olha, eu comecei a falar diferente, meu esposo começou a agir diferente comigo, minha esposa começou a falar diferente. Porque é isso, gente. É isso. A comunicação, ela precisa ser saudável. Você já imaginou se eu tô aqui falando coisas ruins, lançando sobre sua vida coisas ruins? Você vai parar para me ouvir? Você não vai parar para me ouvir. Mas quando você vê que são palavras que te anima, que te apoia, que te leva para cima, palavras que te dá ânimo, o que você vai fazer? Ah, quarta-feira eu vou lá, vou assistir aquela live. Porque são palavras que são lançadas sobre a nossa vida, palavras boas, palavras que edificam. Então as nossas palavras, elas podem criar, destruir, curar e edificar. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Você aceita esse desafio? Faça esse desafio por uma semana. E começa assim, quem sabe não muda e fica sempre assim. Você não queira mudar mais. Lance palavras boas. E quando vier palavra ruim, você substitui por palavras que vai fazer de amor, de gratidão. E você vai ver o impacto que vai ser gerado dentro do seu lar. Eu fico observando como é importante. Eu vejo às vezes testemunho de pessoas dizendo assim: nossa, meu esposo nem se importa com o que eu falo. Você já procurou pensar o que você tem falado? Ah, minha esposa nem se importa. Eu mando mensagem, falo por áudio, ele nem ouve. Isso é ruim. Isso traz insegurança. Isso nos afasta. Mas quando você se sente ouvido, aí vai fazer com que você consiga explorar. Quando você se sente ouvido, quando você se sente que a pessoa está te dando ouvidos, isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. É tão gostoso quando eu estou ali conversando com meu esposo e eu vejo que ele está me ouvindo. Quando ele está conversando comigo, eu dou atenção, paro tudo que eu estou fazendo e a gente começa a conversar. É tão bom. Para de usar palavras destruídas que destroem o seu casamento. Sabe, se você vai falar do seu cônjuge para alguém, fale coisas boas. Foque nas coisas boas, profetiza sobre a vida dele, profetize sobre a vida dela. Fale palavras boas, palavras que edificam, palavras sinceras, palavras de amor, de apoio. Lembra que eu falei? Quer ser tratado como príncipe ou como rei? Trate sua esposa como uma rainha. Quer ser tratado como uma rainha, minha irmã? Trate seu esposo como um rei. Ah, mas vou mimar, nunca mimei ninguém, nem meus filhos eu mimo assim. Para com isso, quem está perdendo é você. Quem está perdendo com isso é você mesma. É você mesmo. Porque quando nós falamos palavras boas, quando nós jorramos palavras boas, nós colhemos coisas extraordinárias. A atenção, o bem-estar emocional, a nossa vida, o companheirismo, ele é suprido. Ele é suprido. Tudo isso é suprido, as carências, tudo isso é suprido por causa da sua atenção. Um fala, o outro ouve, um compreende. Ser compreendido, ser ouvido, isso é muito importante. Então, olha, eu lanço esse desafio para você. Se você tá aí e tem percebido que tem trago palavras negativas dentro do seu casamento, hoje você vai moldar tudo isso.
Lembra no que a palavra do Senhor diz. Você sabe que, olha que incrível, Deus criou, Ele trouxe vida, Ele trouxe existência através das palavras. Ele falou, Ele disse. Então, cuidado com as suas palavras. Se você não tem boas palavras, busque na palavra de Deus algo que vai trazer um entendimento saudável. Você vai mudar as suas palavras, trocando. Nós precisamos aprender, desaprender daquelas coisas que nós aprendemos lá no início. Tem coisas que nós não podemos levar. Tem coisas que nós não podemos levar para a nossa vida, porque vai trazer mal. É isso mesmo. A mudança nem sempre inicia pelo outro, e sim por nós mesmos. É isso aí, é o ponto-chave. É isso. Mude você primeiro. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente, o seu casamento será diferente. Porque é isso. Tem muito sentido tudo isso. Certo? Queridos, Deus em Cristo abençoe você. Se Deus permitir, quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Quero convidar você para estar comigo nas quartas-feiras. Não perca. O Senhor sempre tem nos dado uma palavra para nós falarmos aqui, aprendermos, e isso é muito gostoso, é muito bom. E eu quero te convidar para estar comigo nas quartas-feiras. Eu tenho também um canal lá no YouTube que se chama Mulheres Avante com Propósito. Se você não me segue, me siga. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve lá, porque eu quero fazer lives por lá também para abençoar outras vidas e mais pessoas serem impactadas com as bênçãos do Senhor, porque assim, é através da palavra de Deus que nós vamos renovando o nosso entendimento, aprendendo todos os dias. E eu quero dizer para você, cuide do seu casamento, cuide das suas palavras, cuide mais de vocês, ame mais, procure ouvir mais. Quando o seu esposo vir falar com você, larga tudo, deixa tudo e foca nele. Nós temos vários métodos de atenção, sabia? Nós temos vários métodos de atenção. Tem aquela atenção que nós focamos, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, nós temos a atenção, ela tá assim, eu tô atenciosa com o que está ao meu ambiente. E é diferente quando eu foco e direciono a minha atenção, igual você está aqui ouvindo esta live. Então você está focando a sua atenção na live. E isso é importante. Então quando seu esposo estiver conversando, ou sua esposa, foca nele. Ouça-o mais. Entenda realmente como ele quer falar. Tenta interpretar. Procure compreender. Já não vai falando. Penso para falar e não falo o que pensei. Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe a sua casa e toda a sua família. Obrigado por estar até aqui, viu? Deus abençoe você.